você precisa ter essa convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? O propósito do Senhor para nós, irmãos, o propósito, o chamado de Deus para cada um de nós, é que nós sejamos empreendedores do seu reino. Se você faz parte dessa igreja, você é alguém que foi chamado por Deus para liderar, para influenciar pessoas, amém? Para falar da parte do Senhor, para fazer a obra que o Senhor te comissionou para fazer. E eu quero falar a respeito de algumas atitudes de um empreendedor. A primeira atitude que eu quero falar para você é que aqueles que decidem mergulhar de cabeça nessa obra, nesse empreendimento que é obra de Deus, eles devem lutar contra passividade. O que é passividade, irmãos? Passividade é uma doença terrível que o diabo quer colocar em nós e fazer com que nós ficamos paralisados e não avançamos para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então a passividade, ela não é de Deus. Passividade, o diabo, ele é o maior disseminador da passividade. Passividade nos faz com que percamos tempo. Passividade nos leva a ficar paralisados. É como uma paralisia infantil que trava as pernas da criança e faz com que ela não ande. Então, se o inimigo alcançar a nossa mente e nos levar a ser passivos em relação à obra de Deus, em relação à nossa vida com Deus, ele consegue nos paralisar e consegue paralisar uma igreja, levar pessoas a ficarem desanimadas. E essa palavra, eu procurei no dicionário, essa palavra passividade, que sofre ou é alvo de uma ação, é alguém que não toma iniciativa, é alguém que não age ativamente, é alguém que tende a obedecer sem reagir, ou seja, aquela pessoa que fica esperando com que as coisas aconteçam. Então nós, irmãos, que estamos caminhando no Senhor, nós devemos rejeitar a passividade. As coisas do Senhor, elas não acontecem automaticamente. Precisamos orar, precisamos pagar um preço. Nós estamos na graça, sim, nós fluímos na graça, tudo é no descanso, mas existe um preço para você ver o seu trabalho na célula avançando, a sua liderança avançando, a sua família se convertendo. Existe um preço a ser pago, e esse preço é o preço da oração, é o preço do jejum. Às vezes é o preço de vir aqui nesse final de semana, 40 horas de jejum e oração, recebendo a palavra, sendo ministrado. Isso é um preço, nem todos querem pagar. Todos querem, às vezes, assumir uma posição de liderança. Muitos querem assumir, às vezes, uma posição de chegar e falar para outras pessoas. Mas quantos querem pagar o preço da oração? Quantos querem se dispor a, às vezes, trabalhar fora, atrás do palco, nos bastidores? Quantos estão dispostos? E uma das coisas que mais nos impede de avançar, e o diabo nos leva a tomar o nosso coração para que nos tornemos passivos, é o diabo. Ele quer que nós enchemos a nossa vida de coisas para nós fazermos, que chega o tempo de nós não termos tempo para Deus, não termos tempo para ir na célula, não termos tempo para orar, para ler a palavra. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E quais os caminhos por onde a passividade entra? Quero falar de 3 rapidamente. O primeiro é um entendimento em que tudo no reino de Deus já está feito. Então muitos são induzidos pelo diabo a entender, distorcer a palavra de Deus, achando que nós não precisamos fazer mais nada, achando que já está tudo feito. Irmãos, de fato, o Senhor já fez todas as coisas por nós, amém? De fato, Ele já liberou sobre nós o Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo habita em nós. De fato, isso já aconteceu, mas agora nós precisamos tomar a palavra de Deus em fé e ousadia e proclamar, amém? É através da nossa palavra, irmãos, que nós vamos decretar as coisas do reino de Deus. É através da nossa palavra que nós vamos decretar, orar pelas multiplicações, para
que haja crescimento na célula, para que haja conversão dos nossos pais, dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão lá fora, nossos amigos. Mas o inimigo, ele quer colocar para nós que não precisamos orar, que não precisamos buscar, que não precisamos congregar, que não precisamos reunir, pagar um preço discipulado. E muitas vezes nós acreditamos nisso, mas isso não é verdade. Nós precisamos entender que a graça de Deus não é motivo para nós ficarmos passivos, paralisados, achando que as coisas vão acontecer por si só. Deus não trabalha assim, irmãos. As coisas de Deus funciona através da fé. É através da fé, através de uma atitude, de uma disposição em buscarmos o Senhor, que as coisas podem se manifestar no reino de Deus. As coisas de Deus não funcionam como mágica. Vamos então pegar aqui, vamos abracadabra e agora vai acontecer. Não funciona assim. Funciona através de uma semente, uma semeadura no Senhor, de buscarmos a vontade do Senhor, de orarmos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então que nós possamos fugir dessa mentalidade de acharmos que não precisamos orar, de que não precisamos pagar um preço, de que não precisamos nos expor, às vezes acordar de madrugada, acordar cedo para orar, para buscar o Senhor, ler a palavra, amém? E receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então o Senhor já planejou tudo para nós, o seu reino. No entanto, eu e você já fomos escalados pelo Senhor para fazer parte deste empreendimento. Já viu o Senhor falar: aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando em prol do reino de Deus e às vezes olha para trás, olha aquilo que está lá no passado, olha o jeito que era bom, olha o jeito que era, olha como eu era, olha o jeito que eu estou. Irmãos, olha para frente, olha para Cristo, olha para o Senhor, olha para aquilo que Deus tem falado com você nesses dias, amém? Pega a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite e proclame as verdades do reino, amém? Então que você possa rejeitar a passividade. A primeira delas é achar que as coisas de Deus são automáticas. Não são. Segundo, muitos estão trabalhando no projeto errado. Você é um empreendedor, Deus te chamou para empreender no reino dele, mas muitos ainda não entenderam. Eles acham que Deus os chamou, que há uma separação entre vida do reino e vida secular, e não é assim, amém? A nossa vida é uma só, é viver para o reino de Deus. Aqueles que estão colocando o Senhor em primeiro lugar, eles têm desfrutado da bênção completa do Senhor. Aqueles que estão priorizando aquilo que é de Deus, aquilo que Deus os chamou para fazer, Deus também irá honrar essas pessoas. Então todos aqueles que colocam o projeto de Deus na frente, eles são bem mais sucedidos que às vezes outros que já receberam o Senhor, estão fluindo nesse caminho, nesse propósito, mas às vezes não entende que existe uma diferença entre vida do reino e vida secular. Não existe, só existe uma via do reino. Se Deus te chamou, você já faz parte, você já foi escalado, você já foi chamado pelo Senhor para fazer parte deste empreendimento, amém? Então às vezes tem pessoas, estudantes, eu já vi muito isso acontecer, às vezes no tempo de vestibular eles largam tudo, largam a célula, largam a igreja para focar nos estudos. Agora, pastor, eu preciso me dedicar aos estudos, preciso me dedicar porque eu quero passar em tal concurso, em tal faculdade, porque não entenderam o propósito da vida dele. É claro que você tem que estudar, é claro que você tem que trabalhar, mas não deixe as coisas de Deus por causa disso, irmão. O Senhor vai te dar graça. Se você focar naquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar muito mais. Talvez 1 hora de estudos no Senhor vai valer mais do que 5 fora daquilo que o Senhor te chamou para fazer. As coisas nas suas mãos vão prosperar, vão render. E nós temos tantos testemunhos de irmãos, de jovens,
que não deixaram a célula, não deixaram de liderar, não deixaram de estar envolvidos na célula, na vida da igreja, nos encontros. E aí, quando chegou o tempo do vestibular, foram lá e passaram, conquistaram aquela vaga, conquistaram o concurso que eles estavam orando. Por quê? Porque não abriram mão de servir o Senhor, não abriram mão de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, que nós possamos entender isso. Nós temos uma única vida, e esta vida é a vida do Rei de Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Agora, você já parou para pensar por que você é alguém chamado por Deus? Ou seja, Deus tem um propósito na sua vida, irmão. Deus tem algo para fazer através de você. Não é por acaso. Não é por acaso que você faz parte de uma igreja em células. Deus te chamou para assumir uma posição de liderança, uma posição de discipulador, alguém que vai ser usado nessa obra. Amém? Então, que você possa se dispor nesses dias a falar: Senhor, eu quero responder, no tempo da minha oportunidade eu quero responder. Esse é o meu projeto é viver o Rei de Deus. E o Senhor vai te dar graça, vai te prosperar. Você que é jovem, que ainda às vezes não trabalha, depende do pai, da mãe. Você que é casado, às vezes precisa trabalhar para trazer o sustento para sua casa. Muitas vezes já vi irmão falar: pastor, eu não tenho tempo para ficar o tempo todo na igreja, preciso trabalhar. Irmãos, ninguém está falando para ninguém largar o trabalho. Você só tem que entender que aquilo que Deus chamou para fazer, você precisa ter convicção e fé de que Deus chamou você para algo maior. E se Ele chamou você, Ele não vai te deixar faltar nada, irmão. Nada vai te faltar. Amém? Então, isso que nós temos que ter convicção de que o Senhor, Ele sustenta e capacita aqueles que Ele chama. Então, se Deus chama você para uma liderança, talvez você fique acanhado e fale assim: como que eu irei assumir uma posição como essa, sendo que eu não tenho perfil de líder, não tenho talvez a capacidade para liderar, para falar com desenvoltura? Irmão, não se preocupe, o Senhor vai te capacitar. O Senhor não escolhe aqueles que são capacitados, que são os melhores. O Senhor escolhe aqueles que não são, para fazer deles aqueles que Ele irá capacitar, para fazer a vontade dEle. Amém? Então, que nós possamos responder, irmãos, o tempo da nossa oportunidade. Você que é jovem, você que é adulto, casado, esse é o tempo do Senhor. Existe um Kairos de Deus. O Kairos é o tempo oportuno, é o tempo da oportunidade. Nós vemos o quanto Deus está fazendo na nossa igreja nesse tempo. É um tempo, eu até comento com os irmãos do discipulado, eu falo: é um tempo oportuno. Em outras épocas nós não experimentamos isso. Irmãos que estão há mais tempo na igreja eu estou aqui desde 2014, mas quando eu cheguei já tem irmãos ainda mais antigos, e nós temos experimentado algo sobrenatural nesse tempo, irmãos. Eu posso dizer para você: os céus estão abertos sobre nós. Amém? E isso é só o começo. Tantos testemunhos, tantas visões de Deus confirmando a mesma coisa, aquilo que nós tanto oramos, irmãos. Porque essa é a nossa visão. A nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. E quem é o vencedor? É aquele que cumpre o propósito do Senhor. É aquele que vai à frente da batalha. É aquele que se posiciona. Glória a Deus. Então, não importa onde você esteja, você é alguém que está a serviço do Rei de Deus. Então, lá no seu trabalho, você não é apenas um funcionário da empresa tal, você não é apenas um funcionário público, você não é apenas um advogado, dentista ou farmacêutico. Você é alguém escolhido por Deus naquele lugar para ser um canal na vida das pessoas, para transmitir algo do Senhor para Amém? Então, isso que vai acontecer, irmãos. Vidas vão ser alcançadas através do seu ministério, do seu chamado, daquilo que Deus chamou você para fazer. Basta apenas você posicionar. Eu não sou crente apenas no prédio, eu não sou crente apenas na minha casa, eu sou crente o tempo todo. Aonde quer que eu esteja, eu sou um agente do céu.
Eu sou um agente do céu. Aleluia! Então que nós possamos ter esse entendimento. Nós vemos tantos exemplos de irmãos tão abençoados que no seu trabalho alcançaram muitas vidas. Eu posso falar um exemplo do pastor Ricardo. Ele foi ganho pelo seu cabeleireiro. Aquele que cortava o seu cabelo, estava ali cortando o cabelo e estava ministrando a palavra na mente dele, no ouvido dele. É uma oportunidade tanto. Você que é cabeleireiro, amém? Você está ministrando na vida de outros. Talvez você seja um vendedor e lá no seu trabalho você está apresentando o seu produto para o cliente, mas você ali, Deus vai te dar sabedoria para você também, além de vender o seu produto e prosperar, Deus vai te prosperar para ganhar vidas, ganhar os seus clientes para Jesus, amém? Então Deus nos chamou para sermos sacerdotes, e é isso que nós somos, irmãos. A palavra do Senhor fala: buscar em primeiro lugar o seu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós priorizarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer, não se preocupe com o resto, tudo vai dar certo, tudo vai ser bênção na sua vida, amém? Glória a Deus. O terceiro é a autoestima baixa. Estou falando a respeito de passividade, os caminhos por onde a passividade entra. Então o terceiro aqui é a autoestima baixa. Já viu irmãos que não tem motivação para nada? Você chama ele, vamos orar, irmãos, e toda vez que você vê ele só sabe reclamar da vida, só sabe reclamar que as coisas não dão certo, que não prospera. E eu falo: irmão, e aí, como foi a célula lá, pastor? Todo mundo que eu chamei, ninguém quer ir. E aí, irmão, um encontro, quantas vidas? Você já fez inscrição? Ah, pastor, ninguém quer ir. Aí eu falei: mas desse jeito ninguém vai querer ir mesmo não. Olha o desânimo que você está chamando. Olha o seu posicionamento diante das pessoas. Irmão, você tem que orar, você tem que pagar um preço. Você tem que ir atrás das vidas, mas cheio de motivação do Senhor, sabendo de que não é você, mas que é o Espírito Santo através de você que vai convencer as pessoas, amém? Então tem pessoas que não se veem em uma posição de liderança, não se veem falando de Deus para as pessoas, porque se acham pequenas, incapazes de falar, de transmitir algo da parte de Deus. Só que isso é uma mentira do diabo. A baixa autoestima, ela nos fala de pessoas que não têm ânimo para buscar as coisas que Deus já planejou para ele. Então isso é terrível, irmãos. O diabo, ele consegue convencer muitos filhos de Deus que eles não estão preparados para empreender no seu reino. No mundo até eles poderiam empreender, mas no reino não, porque o padrão do reino é algo muito elevado. Não, pastor, quando eu conseguir avançar um pouco mais, fazer as coisas, falar um pouco melhor, aí sim eu vou pensar em liderança. Quando eu tiver uma situação financeira melhor, aí sim eu vou poder liderar. Só que isso é uma mentira, é um engano. Quando eu não estou preparado, já ouviu isso? A maioria das desculpas das pessoas: irmão, vamos liderar, vamos assumir uma posição para liderar. Pastor, eu não estou preparado ainda, não me sinto preparado ainda. Então talvez você esteja com esse pensamento aqui hoje. Eu quero dizer uma coisa: você nunca vai estar preparado, irmão. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, e concordo com ele: não existe curso para ser pai. Existe? Se existe eu não sei, mas não existe. Falou: Ailton, não existe curso para ser pai, você vai aprender sendo. E é assim que funciona, amém? É claro que você vai buscar o Senhor, é claro que você está cercado de pessoas que vão estar te ajudando, que é o seu líder. Muitos às vezes não querem responder porque não se acham suficientes, capazes. Irmão, mas o Senhor é o Senhor que capacita. A unção vem do Senhor para você, amém? Então Deus, Ele nos capacita. E a atitude mais importante do cristão
passividade se estabeleça em nossas vidas. Não deixe a passividade entrar na sua mente e no seu coração, fazer com que você fique paralisado, fazer com que você fique desanimado, enfraquecido na sua fé. Amém? Porque isso nos faz parar, perder tempo. Eu posso falar isso porque por alguns tempos na minha vida eu fiquei parado. Teve um tempo da minha vida que por algumas circunstâncias que me entristeceram, eu fiquei um tempo parado. Mas o tempo todo Deus me chamando, Deus falando comigo que era para eu voltar. E o dia que eu voltei, eu senti uma presença tão forte de Deus, uma confirmação tão forte daquilo que Ele tinha me chamado para fazer, que eu falei: olha, daqui eu nunca mais vou sair daqui. Eu nunca mais quero olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas eu sei aquilo que Deus me chamou para fazer. E é isso que eu quero fazer. Então, irmãos, se por acaso você está aqui e você se vê assim, muito desanimado, você não se vê à frente de um trabalho, seja com jovens, seja com adultos, seja com crianças, creia que o Senhor é de quem te capacita. Ele que vai fazer com que a obra aconteça em sua vida, se multiplique em sua vida. Amém? Então, levante, amém? Levante-se a sua voz e diga: basta, Satanás, eu sou chamado de Deus, eu sou escolhido de Deus, e a vitória do Senhor já está sobre mim. Jesus é o vencedor e Ele habita em mim. Glória a Deus. Então que nós possamos vencer toda a passividade, toda a preguiça, tudo aquilo que nos impede de avançar em Deus, de crescer em Deus, de romper barreiras em nossas vidas. A segunda coisa, a segunda atitude de um empreendedor do reino de Deus é renovar a nossa mente. Glória a Deus. Quando nós saímos do mundo para o reino de Deus, nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz do Senhor. Hoje você está na luz do Senhor, amém? E uma das coisas que o Senhor quer fazer conosco é que nós possamos ter a nossa mente transformada, renovada conforme a palavra de Deus. Renovar a mente nada mais do que é de que você pensar segundo Deus. Imagina você pensar segundo os propósitos de Deus para você. Romanos 12:2 fala de que nós não devemos nos conformar com este século, nós não devemos nos concordar com as coisas deste mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos desfrutar do melhor de Deus, eu tenho certeza disso. Mas quantos de nós estamos buscando no Senhor, através da palavra, para termos a nossa vida transformada através da nossa mente, da nossa alma? Então nós não podemos empreender como nós fazíamos no mundo. Eu conheço várias pessoas que são potenciais de liderança, potenciais líderes na obra de Deus, mas não avançam por causa disso porque estão querendo empreender no reino de Deus da mesma forma que fazia no mundo. Não, as coisas de Deus não são assim. Amém? Então no mundo, muitas vezes nós fazemos tudo errado, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós achávamos que era certo, mas o reino de Deus não funciona assim. Nós precisamos entender o seguinte: precisamos renovar nossa mente, segundo a palavra de Deus. Nós precisamos, Deus Ele não trabalha de acordo com os meios naturais. Os meios de Deus são espirituais. Por isso que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades. Às vezes tem alguém se levantando contra você, seja o seu patrão, seja os seus pais. Você tem que orar por aquilo que está por trás. Não olhar, o problema é meu pai, o problema é meu patrão, o problema é fulano. Não, irmão, é Deus. Deus está por trás disso. Você precisa se posicionar, você precisa repreender, você precisa se levantar, você precisa orar, expulsar ali o demônio que está ali na sua casa, que está ali no seu trabalho.
A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados do mal. Nós precisamos nos posicionar. Então nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar na palavra, irmãos. Deixar a palavra entrar e mudar os paradigmas da nossa mente, a forma como nós pensamos. Deus vai fazer na sua vida, mas deixa Ele fazer. Tira a sua mão, deixa Ele agir, deixa Ele fazer, deixa Ele manifestar o poder dEle. Mas o meio pelo qual você vai receber disso, você vai aprender através da palavra. O Senhor vai se revelar a você. Quando você abrir a palavra, quando você a sua mente vai tirar aquilo que é velho e vai colocar tudo aquilo que é de Deus para você, para que você venha experimentar isso aqui, ó, aquilo que é bom, ou seja, no seu casamento. Talvez você chegou na igreja, o seu casamento era destruído, mas no reino de Deus é diferente. Agora tudo novo se fez. Você vai desfrutar do melhor casamento que você poderia imaginar ter dentro da sua família, dentro da sua casa. Talvez no mundo, a sua vida financeira era um fracasso. Tudo que você fazia não dava certo, você não rompia em nada. Mas agora é diferente, irmão. Você tem a palavra do Senhor, e o Senhor, Ele vai suprir você, vai suprir as necessidades, mas Ele também vai capacitar você para empreender e prosperar nos seus negócios, naquilo que você colocar as suas mãos, amém? Então renove a sua mente, e você vai ter uma vida abençoada no Senhor. Então essa renovação da mente vai me dar êxito no maior empreendimento em que toca em mim diretamente, que é a minha vida, amém? Quando nós buscamos no Senhor, é como o pastor falou aqui no curso de casais, na quinta-feira, o nosso problema não é a questão de falta de dinheiro, não é a questão de falta disso ou daquilo. Às vezes nós não temos sabedoria para lidar com o dinheiro, com as finanças, com a administração, às vezes da casa, do trabalho, dos filhos, em relação aos jovens. Então, se há algo que nós precisamos pedir para o Senhor, Deus, nos dá sabedoria para que possamos governar bem, administrar bem aquilo que está em nossas mãos. E isso nós aprendemos através da palavra, da direção do Senhor. Você não tem que ouvir as vozes do mundo dizendo que você pode ou não pode algo. Apenas ouça a voz do céu. A voz do céu está falando que você pode, então vai. Ele te capacita, Ele te dá respaldo para você avançar, para você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Não seja governado por mamon, não seja governado pelas circunstâncias, seja governado pelo Senhor, amém? Seja direcionado pelo Espírito, irmão, para fazer. E essa transformação da mente também nos dará algo fundamental para que nós possamos conhecer, saber o propósito dele em nossas vidas e que possamos estar no centro da vontade de Deus. A melhor coisa que nós podemos, irmãos, experimentar do Senhor é estar no centro da sua vontade. Você está no centro da vontade de Deus? Você percebe que você está no lugar certo, com as pessoas certas, conectadas da forma correta? Vai avançar, vai prosperar. Glória a Deus. O Senhor é bom todo o tempo, irmão. Creia que o Senhor, a bondade do Senhor é maior sobre nós. Lança fora a dúvida de que não vai dar certo. Lança fora a dúvida, saber será que Deus quer me abençoar a respeito disso? Será que Deus vai me abençoar a respeito disso? Não, Deus já te abençoou. Apenas creia nessa palavra e vai, irmão. Vai liderar, vai empreender os seus negócios, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aleluia. Então Deus te chamou para uma vida próspera e abençoada. Aleluia. E a vida que o Senhor nos dá é uma vida abundante. Seja uma vida na nossa saúde, uma vida plena, saudável, uma vida próspera, uma vida abençoada. Glória a Deus. Nós possamos experimentar disso nesses dias, irmãos. Este é o ano da restituição. Glória a Deus. O que você olha para trás e fala: olha, eu tomei um prejuízo lá atrás. Lá atrás eu empreendi e a minha empresa fechou, meu negócio fechou, não foi para frente. O Senhor vai te restituir. Amém? A promessa de Deus é que Ele vai restituir muito mais do que foi da primeira vez.
Ele vai te restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que você enxergou como prejuízo. Deus vai te restituir, irmão. Creia, receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. A terceira atitude de um empreendedor é sonhar os sonhos de Deus. Quantos aqui têm sonhos e projetos? Glória a Deus. Então, os sonhos é o combustível, é o nosso combustível, é o que nos faz permanecer e olhar para o Senhor. Você tem sonhos e projetos, amém? Você tem sonhos de um carro, de uma moto, de uma faculdade, sei lá o que. Vários sonhos o Senhor tem colocado no seu coração. O Senhor colocou vários sonhos no meu coração. Ainda na minha juventude, vários deles já aconteceram. Porque um dia eu falei: Senhor, eu tenho tantos projetos, tantos sonhos, mas eu coloco tudo diante do Senhor. Então, se for da tua vontade eu sonhar com isso, que eu possa realizar esse sonho. Então, irmãos, o Senhor foi fazendo a minha vida. A cada tempo Ele foi acrescentando algo. Então eu cheguei aqui, eu me lembro, eu trabalhava numa empresa, eu era um funcionário. E eu nunca imaginei ser patrão, nem passava pela minha mente ser um empreendedor, um homem de negócios. Isso não passava pela minha mente, eu não me via nessa posição. Mas o Senhor queria fazer algo. E eu trabalhava numa empresa, uma distribuidora de informática, eu era um vendedor, e eu tinha até um bom salário ali. E de repente a empresa foi definhando. A distribuidora foi definhando, e por fim ela chegou quase a fechar. Mas não era porque os donos não tinham dinheiro, eles tinham muito dinheiro, mas eles estavam deixando aquela empresa de lado e investindo em outros negócios. E aí eu falei assim: eu tenho que sair daqui, tenho que ir para outro lugar. E de repente surgiu uma oportunidade, uma outra empresa, uma outra distribuidora, para mim ir para lá. Eu fui lá, conversei com o dono, eu conhecia ele, já estava tudo acertado para eu entrar naquela nova empresa. E aí eu chegando lá e conversei com ele, peguei na mão dele, então eu só tinha que resolver lá na outra empresa. E eu cheguei lá, né, eu falei: olha, eu vou sair. Conversei com o dono, com o responsável, me dê mais uma semana porque eu posso organizar todas as coisas. E eu voltei para lá, naquela empresa que estava indo de mal a pior. E o Espírito Santo falou comigo: olha, não é para você sair daqui. E eu falei assim: como assim? O negócio aqui está dando tudo errado, meu salário só está diminuindo. Como assim, Senhor? Lembrando que eu não tinha nenhum projeto, irmãos, de empreender nada. E o Senhor gerou uma tristeza, uma angústia no meu coração. Na hora que eu falei que eu ia sair, que eu entendi que o Senhor não queria que eu saísse de lá, naquela hora. E então o que aconteceu? Eu permaneci por mais uns meses ali. E o que aconteceu? Aquela distribuidora de informática, ela veio a fechar de fato. Mas os donos, os proprietários, que eram dois, eles começaram a fazer importação de chaves automotivas, chaves de controles, de tudo de telecomando. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com isso, e estou até hoje trabalhando com isso, e me tornei um empresário por causa disso, por causa dessa direção. Quando eu obedeci, o Senhor me respaldou e me abençoou. Então eu comecei pequenininho, amém? Eu tinha um Celta, e era um Celta 2003, quando eu comprei ele era bem novinho, irmão, mas eu andei com esse Celta para todo lado. Eu vim para Rondônia umas 2 vezes antes de vir morar aqui. A gente foi para Curitiba nesse carro, trabalhando, vendendo chave. Eu não imaginava que o Senhor ia me trazer para uma cidade igual a Porto Velho para trabalhar, né, nesse negócio. E hoje o Senhor, né, me deu uma empresa através disso. E hoje, assim, a empresa está avançando, amém? Então, foi algo que Deus colocou no meu coração. E depois que eu comecei a vender na rua, viajando, eu senti o desejo de abrir uma empresa. E aí surgiu uma oportunidade em 2018,
de eu comprar uma pequena empresa ali na Calama e estou ali até hoje. Então eu quero te falar, talvez você também não tenha planos de ser o dono do seu próprio negócio, você não se imagina sendo o dono do seu negócio. Eu quero te incentivar, creia, porque os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, irmãos. São maiores que os nossos. O Senhor vai te prosperar através disso. Sonhe alto, coloque nas mãos do Senhor os seus projetos, mas não abra mão de sonhar junto com Deus, aquilo que Deus sonhou para você. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens que sonharam, homens e mulheres que sonharam, tiveram sonhos reais, naturais do homem. Abraão, ele tinha o sonho de ter um filho, ele queria ter um filho, mas Deus queria uma nação, queria gerar através. Então os sonhos de Deus são maiores. Abraão só queria um, Deus queria uma nação. Ana, ela só queria ser mãe, ela só queria ter um filho para chamar de filho, ter alguém ali para balançar, para se alegrar, e ela chorou na presença de Deus. Ela tinha um sonho de ser mãe. Deus, ele queria trazer Samuel, primeiro dos profetas, aquele que ia ungir o rei Davi, aquele que está na linhagem de Jesus, o filho de Davi. Quem que ungiu Davi? Samuel. Então os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, da minha história. Mas eu quero te falar, sonhe alto, coloque aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se Deus tem gerado um sonho no seu coração, e às vezes você fala assim, poxa, esse sonho é muito grande para mim, saiba que nós sonhamos, mas o Senhor, ele pode realizar esses sonhos. Nós podemos sonhar com Deus aquilo que Ele tem a fazer. Nós sonhamos com o prédio próprio, e várias pessoas, irmãos, já viram esse prédio próprio. Várias pessoas já viram esse prédio, e é aqui em Porto Velho, irmãos. E Deus vai nos dar, amém? Porque nós estamos sonhando, nós estamos gerando. Um dia nós estávamos numa oração de pastores, e nós participávamos, e eu sentei no meio da roda para eles orarem comigo, e eles falaram, qual que é o seu pedido de oração? Olha, eu sonho com uma grande igreja, e não imaginava, e o Senhor falou através de vários irmãos para mim, falou, olha, eu já vi essa grande igreja, eu vi o Senhor à frente dessa grande igreja, eu nunca vi, mas vários irmãos já testificaram para mim que viram, então eu creio e recebo, amém? Essa grande igreja é a videira, irmãos. Nós estamos conectados num só propósito, num só objetivo, num só sonho. Então o Senhor quer nos levar a sonhar grande, e quer nos levar a experimentar o melhor dele em cada área da nossa vida. Imagina, se os sonhos de Deus são maiores, você vai receber algo sobrenatural da parte do Senhor. Glória a Deus. O Senhor vai te dar muito mais do que você pede, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, amém? A quarta atitude, irmãos, é se posicionar. Você precisa tomar posição daquilo que Deus tem que chamar. O que é se posicionar? Se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus que você é. Eu gostei, sabe, desse encontro em maio, porque calhou que a maioria desse pessoal já está no cursão, e muitos deles já estão servindo a vida da igreja, nos encontros, nos eventos da igreja, e isso é maravilhoso, porque é isso que nós queremos, irmãos, é acelerar os processos. Deus, Ele vai acelerar as coisas na sua vida, as coisas vão acontecer mais rápido do que você imagina. Como a Manuzinha falou, a minha célula multiplicou há pouco tempo, mas Deus já falou que vai multiplicar de novo. Irmãos, vai acontecer isso mais vezes. O nosso alvo é que a célula multiplique pelo menos uma vez por ano. Vai multiplicar mais de uma vez por ano. Glória a Deus, porque os planos do Senhor são maiores e vai acontecer. Então nada vai para frente se não houver um posicionamento firme em uma determinada direção. Então quando eu entendi que o Senhor tinha para mim
esse chamado de pastor, quando eu recebi esse chamado da parte de Deus, eu me posicionei. Primeira coisa, não, eu quero ir para o seminário. Eu nem sabia como que ia ser. Eu quero ir para o seminário. E Deus colocou isso em mim. Eu falei, eu vou aprender mais da palavra, vou estudar mais, porque eu quero me preparar para isso que Deus tem me chamado. Então, se Deus tem te chamado para essa igreja, Ele está te preparando, amém? Ele está te preparando aqui nas aulas do cursão, Ele está te preparando lá na célula. Aqui é apenas o treinamento. Aonde você vai colocar em prática? Lá fora. Nós não somos as quatro paredes, nós somos igreja a hora que nós saímos daqui. Nós somos a eclésia do Senhor. Nós somos aqueles que vão, amém, espalhar, empreender para o reino de Deus, para aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Então, a perseverança só é possível para aqueles que se posicionam. Pergunta ao irmão aí do seu lado: você já está posicionado naquilo que Ele chamou? Estar posicionado é estar convicto de que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ou seja, você tem paz de estar naquela célula, você tem paz de estar naquele trabalho, de estar naquela profissão, de estar naquela faculdade. Amém? Você está posicionado em Deus, naquilo que Ele te chamou para fazer? Toma posição, irmão. Toma posição. Apenas diga: Senhor, eu estou preparado. Estou preparado para responder ao Senhor dentro daquilo que o Senhor me chamar para fazer. Estou preparado para te louvar, para te adorar, para servir o Senhor totalmente. Eu não quero servir o Senhor apenas metade. Eu não quero servir o Senhor apenas uma parte de mim. Eu quero servir o Senhor completamente. Tudo. Eu estou posicionado nisso. Eu sou um empreendedor do reino. É para isso que eu vivo. É para servir e satisfazer aquele que me arregimentou, aquele que é o meu Deus, o meu general, que dá as ordens para mim. Então é nisso que eu vou colocar o meu coração. Ou seja, isso é estar posicionado. Ah, pastor, eu não sei. Irmão, se posiciona. Apenas diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero responder ao Senhor. Então, eu tenho algo comigo, irmãos. Eu nunca quero perder as oportunidades que aparecem para mim. Então, a primeira vez que eu fui dar aula no cursão foi assim, do nada. Eu estava voltando para casa. Eu era um líder ainda, não era discipulador ainda, mas eu já estava no seminário. Então eu poderia ministrar uma aula no cursão. Mas aí o pastor me ligou na sexta para ministrar a aula no sábado. Aí eu falei: amém, pastor. Glória a Deus, vamos lá. E aí eu fui estudar, mas eu não perdi aquela oportunidade. Eu poderia falar para ele: pastor, olha, não vai dar não, está muito em cima da hora, não vai dar tempo de eu estudar. Então eu falei assim: olha, é uma oportunidade de eu ministrar essa aula. Eu nunca ministrei uma aula no cursão, mas eu creio que vai ser uma bênção. E foi transformação da alma. E foi uma bênção, amém? E o Senhor me deu aquela oportunidade. E quando as oportunidades aparecem, talvez você está ali na célula e o líder fala assim: olha, você vai ministrar a próxima palavra da célula. Você fala: eu? Não, manda fulano, manda ele está mais preparado que eu. Irmão, o Senhor está usando um líder para falar na sua vida. Responda a ele, amém? O Senhor nos capacita. Então, posicionar é você estar estabelecido, amém? É você, a palavra do Senhor fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então há momentos que o inimigo está resistindo você. Às vezes é aquela quando você percebe que não está fluindo, que não está rompendo em tal área, é o diabo te resistir. Você, o que você tem que fazer? Resistir mais ainda o diabo. O diabo vem contra você, você resiste ele e logo ele vai embora. E aí os caminhos se abrem diante de você. Se posicionar nisso, se posicionar na palavra, daquilo que Deus te chamou, está convicto que você tem Deus, daquilo que Deus colocou em você, e é assim que você vai. Posicionado, irmãos. Nós precisamos ser pessoas posicionadas em Deus, amém? Aqueles que entendem que são chamados de Deus,
que carrega o Espírito Santo dentro de você. Então, alguém que tem convicção de quem é em Deus, ele anda de cabeça erguida, ele não fica reclamando das circunstâncias, ele apenas louva ao Senhor, ele apenas responde ao Senhor. Mesmo no tempo da adversidade, ele está posicionado. Ele fala: olha, essa tempestade vai passar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E Ele me faz sobressair sobre esses problemas, sobre essas dificuldades. Ele me capacita a avançar, a romper essas barreiras que vêm contra mim. Então se posicione. Amém? Quinta e última, para nós orarmos: não procrastine. Tem um ditado que fala: não deixe para fazer hoje, para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu sempre costumo dizer, conta-se a história de um pastor, não me lembro o nome dele, e eu lembro que a história fala que ele estava pregando numa igreja, e nesse dia tinha muitas pessoas, e nesse dia, por incrível que pareça, ele não fez apelo para a salvação. Mas nesse dia, várias pessoas perderam a oportunidade de aceitar Jesus. Naquela semana, veio um incêndio, incendiou aquela cidade. E ele chorou amargamente, porque ele perdeu a oportunidade. Várias daquelas pessoas que estavam ali morreram. E ele não teve a oportunidade, depois, de ministrar o Rei de Deus para elas. Então, irmãos, Deus tem te dado a oportunidade, não perca tempo. Você tem a oportunidade de empreender no Rei de Deus, de ganhar vidas, de fazer a diferença aonde você está. Não perca tempo. Você tem a oportunidade de falar, de pregar o Evangelho para o seu patrão. Não perca tempo. Tem a oportunidade de pregar para o seu amigo, para o seu colega lá de trabalho, da faculdade, da escola. Não perca tempo. Amém? Faça. Se Deus colocar no seu coração de você abraçar alguém, vai lá e abraça, transmita a palavra do Senhor. Se Deus colocar desejo e carga no seu coração por algo que vem ser de acordo com a vontade dele, faça, não deixe para depois. Amém? Porque senão depois vai deixar passar aquela oportunidade, a oportunidade não volta mais. Então não deixe passar a oportunidade que Deus está te dando nesses dias. Você é um privilegiado de estar servindo o Senhor nessa igreja. Aqui tem um banquete para nós, irmãos. Todo domingo, toda semana tem banquete, tem comida boa para nós servirmos, amém, aos irmãos. Você é muito amado pelo Senhor, amém? Vamos orar? Fique de pé para nós orarmos. Lugar que vão ser como flechas, que vão atingir o alvo, irmãos, que vai cumprir o propósito. Que você apenas diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou posicionado, eu estou pronto, Senhor. Eu posso não estar ainda do jeito que eu gostaria de estar, mas eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Cumpre-me o teu querer. É como Maria não sabia como ia ser a mãe de Jesus. Ela não sabia como ia ser gerado esse filho, como seria. Ela apenas disse: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Que você diga isso nessa noite: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu quero realmente mergulhar para valer. Quero mergulhar de cabeça nisso, ó Deus. Eu quero empreender por reino. Até aqui eu empreendi nas coisas erradas, nas coisas do mundo, nas coisas passageiras dessa vida. Mas eu entendi, Senhor, que o que tem valor eterno é empreender para o Senhor. E é isso que eu quero gastar os meus dias. Empreender para o reino do Senhor. Quero convidar você que quer se posicionar nesse tempo, que quer dar um basta e falar: Senhor, de agora em diante eu estou posicionado para contribuir nessa obra. Você que sente chamado da parte de Deus, pode vir aqui na frente, amém?
Nós queremos orar com você. Você que diz essa noite para o Senhor: eis, Senhor, manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Manifesta o teu poder sobre nós. Nós queremos nos posicionar, Deus, essa noite, e dizermos que o Senhor, que somos Deus, e nós queremos, ó Deus, entender, ó Pai, naquilo que tem valor eterno, e é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Espírito de Deus, você que está aqui na frente, feche seus olhos, comece a chamar a existência do Senhor. Deus, diga para ele: Senhor, eis-me, para que eu possa fluir, ó Deus, daquilo que o Senhor me chamou. Espírito de Deus, o Senhor está te chamando, irmão, para ser um líder cheio do Espírito, alguém que vai tocar vidas, alguém que vai tocar famílias. Receba da parte de Deus esse encargo, receba da parte do Senhor.